precisa inspecionar o equipamento e comprovar para o cliente, mas e agora? O que inclui no checklist? Se você também tem essa dúvida, hoje eu quero te mostrar esse modelo. Ele pode ser baixado gratuitamente e faz parte do nosso kit checklist, que tem outros 23 modelos de checklists em Word para diversos segmentos e já está sendo usado por mais de 27 mil profissionais. Neste vídeo eu vou te mostrar como usar ele, como estruturar o seu checklist de forma certa. Vamos dar uma olhada sobre como fazer isso? Para me acompanhar, eu já recomendo que você baixe esse modelo que vai estar aqui no link da descrição. E aí, logo de cara, quando você abre ele, a primeira informação que a gente vê e que a gente precisa trabalhar é o nome dele e as logos. Isso aqui é bem importante, principalmente as logos, porque é o que vai dar mais profissionalismo para o seu relatório. Quanto mais profissional for ele, mais chances você tem de fechar contratos recorrentes, preventivas com esse cliente. Então, a minha recomendação é que a primeira mudança que você faça é em relação ao título dele. E aqui você pode colocar checklist de manutenção de equipamento X para o cliente Y, com o nome já do seu cliente. E aí, claro, você vai substituir essas logos que a gente botou de exemplo por logos que sejam reais do seu negócio. Então, por exemplo, aqui você vai colocar logo do seu cliente. Como que você vai fazer isso? Você clica na imagem, vem aqui em inserir imagem e faz o upload ali do teu computador. Então, nesse caso, meu cliente é Flash. E depois, a minha própria logo. Então, é o mesmo formato. Eu clico na logo, vou em inserir e acho a minha logo aqui do computador, então, nesse caso HS. E aí você pode ir mudando o tamanho, diminuindo aqui e ajeitando para ficar ali conforme você deseja. E aí essa informação aqui você apaga. É justamente uma instrução para você já começar fazendo essa personalização e deixando esse checklist muito mais profissional. E aí, como a gente já tem ali o nome da empresa, do cliente, a gente já vai aqui para as informações do equipamento. A importância desse campo bem detalhado é porque para o técnico e para você, e principalmente para o cliente, ele consiga identificar qual que é esse equipamento. Isso vem muito porque em algumas empresas, às vezes existe uma série de equipamentos que são do mesmo modelo, mas estão instalados em locais diferentes, têm idades diferentes e a manutenção ela precisa ser específica ali para cada um desses modelos. Então aqui a função desse campo é facilitar essa identificação. Quais informações você consegue incluir a partir disso? Qual que é esse tipo de equipamento? A tag, caso ele tenha, o fabricante, a capacidade, e aqui você pode colocar outras informações que sejam importantes, por exemplo, se a gente está falando de ar-condicionado, colocar a quantidade de BTUs, e assim você vai adaptando com informações que sejam relevantes ali para o equipamento que você está analisando. A localização GPS, que é para ser ainda mais específico, então do mapa ali onde que se localiza esse equipamento, o ano em que ele foi fabricado, o modelo, o número de série, a área em que ele está instalada e posso colocar também o setor. Então, quanto mais específico eu for nessa localização, melhor vai ser para eu conseguir localizar ele. Depois, você deve colocar informações sobre o serviço que você prestou. Elas são importantes para você conseguir acompanhar esse serviço. Então, por exemplo, a gente tem aqui o responsável técnico. Isso vai ser bem importante para você saber quem executou esse serviço e até cruzar com outras informações, como as que a gente já traz aqui, o de horário de início e de finalização. A partir desses horários, a gente consegue entender quanto tempo durou para aquele serviço ser executado. E cruzando isso com o técnico, a gente consegue, por exemplo, entender quais são os técnicos ali mais experientes, mais ágeis, e até fazer, de repente, algum treinamento com os outros técnicos, ver dicas que ele possa compartilhar e que fazem, esse serviço ser mais rápido para agilizar esse tempo de execução. Mas não só isso. Então, esse horário de início e fim também te ajuda a ter uma noção clara de quanto tempo cada tipo de serviço dura. Então, quanto tempo eu preciso para uma manutenção de um ar-condicionado? Quanto tempo eu preciso para a manutenção de um equipamento elétrico? Ou para uma preventiva, para uma corretiva? Quais são essas diferenças? Para uma instalação, para uma limpeza? Tudo isso vai ser bem importante na hora que você está fazendo a agenda da equipe técnica, para que você consiga encaixar melhor os serviços e deixar de lado aqueles buracos na agenda que prejudicam bastante quando a gente está falando em melhor aproveitamento da equipe técnica e também ali dos recursos
serviços que você tem. Então, esse dado é super importante, por isso que a gente já recomenda que você inclua ele também no seu checklist. O próximo campo que a gente tem nesse checklist é um campo específico para fotos. E aqui o ideal é colocar fotos de todos os ângulos desse equipamento. Isso vai ser importante para ter mais um recurso ali de confiabilidade e para você se preservar também enquanto prestador, enquanto empresa de prestação de serviços, para garantir que aquele equipamento também estava em um bom estado, não tinha nenhum arranhão, por exemplo. Então você tem foto ali de todos os ângulos. E aí também, ao longo do checklist, você consegue incluir outras fotos mais específicas, então que sejam fotos de não conformidades ou de avarias que foram identificadas, de defeitos, mas essa aqui é específica para o equipamento que você vai inspecionar. E agora a gente vai para o checklist propriamente dito. Aqui é muito comum seguir aquela estrutura de campos de sim ou não, de conforme, não se aplica. Mas além deles, também é possível incluir e deixar espaços para observações e fotos. E isso vai ser bem importante para detalhar mais quando principalmente existir alguma não conformidade. Porque aí você consegue evidenciar isso em foto, como eu comentei, e também colocar algum descritivo, algum diagnóstico e algum detalhamento a mais que explique o que é essa não conformidade e que vai ser bem importante para esse detalhe a mais que é importante de conter no relatório. Outra recomendação que a gente dá é estruturar o checklist por seções e por objetivos. Então, neste caso aqui, a gente estruturou por sistema de segurança, dispositivos de parada de emergência, dispositivos de acionamento, partida, parada, instalações elétricas, componentes pressurizados, arranjos físicos e instalações, meios de acessos permanentes, riscos adicionais, sinalização, transportadores de materiais e também um espaço ali para colocar quais são os EPIs necessários para essa atividade. E o mais ideal ainda é que você construa isso de uma forma que fique na ordem ali da inspeção, ou seja, o que o teu técnico em campo vai inspecionar primeiro, para que ele não tenha que ficar indo e voltando nesse documento. Então, quanto mais específico, selecionado for, então, trazer ali para objetivos próximos. Então, uma sessão que só vai falar sobre coisas elétricas, uma sessão que só vai falar, de repente, por partes hidráulicas, por sinalização. Isso é bem importante porque ajuda a categorizar e, se for, de novo, na ordem ali de checagem, vai ser ainda melhor. E uma dúvida que pode surgir para você é, tudo bem, né? Mas como é que eu sei o que colocar nesse checklist? Aqui eu não vou passar item a item, mas a gente deu algumas sugestões do que pode ser verificado em cada uma dessas sessões. E aí te recomendo abaixar e ir acompanhando, e aí você vai conseguir ler tranquilamente quais são esses itens. Mas aqui o importante é que você edite e personalize esse checklist, trazendo para a realidade da sua operação, para os conhecimentos que você também já tem. E para fazer isso, é importante, claro, trazer, olhar para essas recomendações que a gente já trouxe, mas também buscar outras fontes que incrementem mais esse checklist para você. O que eu te recomendo? Primeiro, olhar manual de fabricação ali desse equipamento, manual de manutenção, de operação, conversar com os fabricantes, se possível, também para ter ali a opinião deles. Olhar para normas técnicas que falem específico daquele equipamento, então de repente NR12, NR10, e que você consiga trazer e agregar para esse checklist, que também é bem importante. E por último, conversar com a equipe técnica, então com aqueles técnicos mais experientes e de repente até construir esse checklist em conjunto, trazendo sempre ali as contribuições e opiniões. Você pode inclusive fazer essa primeira versão com base em manuais, em fabricantes, em normas regulamentadoras e o que a gente já trouxe aqui para você, e passar para o seu técnico também dar uma olhadinha e para ele deixar ali com contribuições e enriquecer ainda mais esse checklist. Com isso, com certeza, você vai ter um checklist muito mais profissional e eficiente. E aí chegamos ao final do nosso checklist. E para encerrar ele, a gente botou um campo de observações. E ele vai funcionar como um resumão de tudo o que aconteceu na sua inspeção. É aqui que você vai dizer, de forma resumida, quais foram as não conformidades encontradas, o que foi isso. Se você já
conseguiu ali na manutenção aplicar alguma solução, qual que foi essa solução, e também recomendações futuras. Então, diante dessas não conformidades, diante do estado do equipamento, o que você recomenda de próximos passos e de plano de ação para também orientar o cliente. E aí, se ele quiser ver um detalhe mais específico, algo mais detalhado sobre aquela não conformidade ou ação que você comentou, aí ele pode voltar ao checklist e ver as fotos, ver as observações que você botou naquele campo, mas esse de observações vai funcionar ali como um resumo, né? Para o cliente já bater o olho e entender o que está acontecendo. E para fechar, a gente tem um campo de assinatura. Aqui a gente tem a assinatura do responsável técnico, mas se você quiser, você também pode colocar a assinatura do cliente. Para isso é só você copiar aqui, colar aqui do ladinho, a assinatura do cliente e personalizar ali conforme for melhor para a tua operação, deixando ali com a tua cara. E é isso, se você gostou desse modelo, tenho certeza que você vai gostar desses outros 22 modelos que a gente desenvolveu para o nosso kit checklist. São modelos feitos para diversos segmentos e você consegue ter acesso a todos eles baixando no link que vai estar aqui na descrição. Vale a pena dar uma olhada em cada um. Agora, se você quer praticidade, podendo economizar cerca de R$600 por técnico por mês, eu quero te apresentar o modelo checklist digital do Produtivo. Ele é feito para ser preenchido pelo celular em campo, ou seja, não precisa voltar para o escritório para passar do papel para o digital. Ele ainda também tem recursos que facilitam o preenchimento em campo. Então, as fotos podem ser anexadas na hora com marcação de data e hora, o que aumenta a confiabilidade do relatório. Também aqueles campos de observações e diagnósticos são preenchidos por voz, o que evita que o técnico tenha que digitar. E ainda tem cálculo automático de valores de peças e materiais, preenchimento automático ali de informações da sua empresa, do cliente, do equipamento. E o melhor é que o gestor acompanha tudo que está acontecendo, consegue planejar os serviços e os preventivos são feitos e planejados de forma automática pelo próprio sistema e tudo isso em tempo real com muito mais agilidade e qualidade. Eu também vou deixar o link para esse modelo digital aqui na descrição para você testar e experimentar de graça. E é claro, também fica o convite para você conhecer todas as soluções que o Produtivo tem para sua gestão de serviços em campo. E é isso, esse foi o vídeo do canal, espero que você tenha gostado das minhas dicas e aproveita para se inscrever e dar uma olhada nos mais de 20 materiais que a gente desenvolveu de forma gratuita para você baixar com planilhas, modelos, tudo que faça a sua gestão decolar de vez. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.